E o artista que representou a luz como ninguém tinha um lado muito sombrio na sua vida. No vídeo de hoje vamos falar sobre o lado obscuro da vida de Caravaggio. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte. Aqui no nosso canal já falamos bastante sobre o barroco europeu, sobre o barroco italiano, holandês, barroco brasileiro e sobre alguns artistas desse período também. Só que no vídeo de hoje vamos falar algumas curiosidades da vida de Michelangelo Caravaggio. Caravaggio nasceu na Itália no século XVI, foi um artista muito requisitado pela igreja, já se demonstrava genial desde muito cedo, fez vários trabalhos com temática religiosa, fez alguns retratos também, mas suas obras, da mesma forma que falavam sobre a fé cristã, sobre a religião, sobre personagens sagrados, da mesma forma que mostrava extremamente um domínio de técnicas, de como colocar claro e escuro, que era uma característica do barroco, também falava sobre o outro lado da vida dele que ele tentava, de certa forma, esconder. Michelangelo Caravaggio, ele teve uma vida muito conturbada, era um cara com temperamento muito forte, briguento, via arrumando briga em bares com outras pessoas que gostavam de beber demais, era um cara que abusava do álcool, mas por outro lado, ele trabalhava muito para a igreja. Isso fez com que ele tivesse assim alguns privilégios que outros artistas não tiveram. Depois de trabalhar durante 4 anos na sua cidade natal, se mudou para Roma e lá ele foi encontrado pela igreja e foi nesse período, no início da sua carreira, que ele começou a fazer as suas principais obras. Com o passar do tempo, as obras de Caravaggio começaram a criar certa polêmica, principalmente pela forma com que ele representava personagens consagrados, como a Virgem Maria e os discípulos, de uma forma tida como profana, porque o Caravaggio buscava inspiração em pessoas comuns, então ele representava os discípulos como trabalhadores comuns e não como grandes filósofos. Chegou a utilizar como modelo prostitutas para representar algumas obras com a Virgem Maria e com algumas outras mulheres da Bíblia. Era um artista jovem em Roma que fazia muito sucesso, chegou a ser copiado por vários dos seus contemporâneos. A sua forma de pintura, principalmente a sua forma de representar a luz, daí que veio a expressão luz caravaggiana, influenciou não só os italianos, mas também o norte da Europa, com países como Holanda, Bélgica e assim por diante. O barroco foi um movimento conhecido por representar muito o contraste entre claro e escuro. Esse contraste entre claro e escuro representava, metaforicamente, o embate entre bem e mal, entre o certo e errado, o céu e o inferno. E esse claro e escuro na obra de Caravaggio faz com que a expressividade seja acentuada. Por isso que a forma tida como grosseira naquela época de se fazer os personagens extremamente expressivos, os corpos geralmente seminus, provocaram a igreja. Muitas das obras que ele foi encarregado de executar, depois de ter entregue para a igreja devolveu para que ele retocasse de uma forma menos grosseira. Da mesma forma que ele pintava temática religiosa, ele mantinha uma vida extremamente desregrada. Vivia se metendo com problemas com a polícia, ele devia dinheiro, ele tinha uma vida totalmente fora dos padrões que eram desejados para quem trabalhava para a igreja e para quem era um grande pintor naquela época. Ele chegou a se envolver numa briga de bar e a matar um jovem rapaz. Isso fez com que ele fosse condenado a ser decapitado, mas no final das contas ele fugiu de Roma e a sentença nunca foi cumprida. Pouco se sabe sobre a causa da sua morte. Caravaggio morreu super cedo, morreu em torno de 38 anos. Não sabemos ao certo qual foi a causa da morte dele, mas isso está sendo investigado atualmente. Após uma carreira de pouco mais de uma década, Caravaggio morreu em circunstâncias desconhecidas, em julho de 1610, aos 38 anos. Seu corpo permaneceu em local desconhecido por séculos.
Em 16 de junho de 2010, uma equipe de cientistas e universitários italianos do Comitê Caravaggio anunciou a identificação dos restos mortais do pintor, graças à análise de DNA e de carbono 14, no pequeno cemitério da Frassine di Porto Ercole, na comuna de Monte Argentario, na Toscana. A probabilidade da certeza dessa descoberta, divulgada pelos pesquisadores, é de 85%. Em estudo divulgado em setembro de 2018, identificou-se que a morte de Caravaggio foi provocada por uma infecção causada pela bactéria Staphylococcus aureus, contraída há menos de um mês de sua morte, por ferimentos em decorrência de uma briga na qual foi ferido por uma espada. Para chegar a esta conclusão, pesquisadores analisaram seus dentes molares, caninos e incisivos para determinar a causa real da sua morte. Caravaggio tomava emprestada a imagem de pessoas comuns nas ruas de Roma para retratar Maria e os apóstolos. A sua inspiração estava entre comerciantes, prostitutas, marinheiros, todo tipo de pessoas que não eram de nobre estirpe e que tivessem grande expressão, como as suas obras retratam. Talvez tenha sido um dos primeiros artistas a saber conciliar a arte com o ministério de Jesus, que teria acontecido entre pescadores, camponeses e prostitutas. O artista levou esse princípio estético às últimas consequências, a ponto de ter sido acusado de usar o corpo de uma prostituta fisgada morta do rio Tigre para pintar a morte da Virgem. Essa foi uma das duas mais importantes características das suas pinturas: retratar o aspecto mundano dos eventos bíblicos, usando o povo comum das ruas de Roma. A outra característica marcante foi a dimensão e impacto realista que ele deu aos seus quadros, ao usar um fundo sempre raso, obscuro, muitas vezes totalmente negro, e ocupar a cena em primeiro plano com focos intensos de luz sobre os detalhes, geralmente os rostos. O uso de sombra e luz é marcante em seus quadros e atrai o observador para dentro da cena, como fica bem demonstrado em A Ceia de Emaús. Os efeitos de iluminação que Caravaggio criou receberam um nome específico: tenebrismo. Com certeza, o trabalho de Caravaggio foi extremamente importante para a consolidação das principais características do estilo barroco, não à toa que ele influenciou grande parte da sua geração, não só na Itália, mas também em outros países da Europa, e o trabalho dele, de certa forma, também ecoou aqui no Brasil. Assim que o barroco chegou aqui em nossas terras, também trouxe com ele características da arquitetura, da pintura e da escultura desse período. Muito bem, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixa aquele like e compartilhe nas suas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.